Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai dar uma passada aqui na linha do tempo, tá? Na verdade, não é uma passada na linha do tempo, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a eletricidade, a natureza elétrica da matéria. Essa matéria que a gente já vem aí desenvolvendo o assunto há algumas aulas, falando das teorias atômicas e tudo mais. Mas a gente vai fazer um pequeno remember hoje sobre a linha do tempo até 1831. Te liga que a gente só vai até 1831, né? E vai passar por bastante situações aí dentro da ciência que eu gostaria assim que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, tá? Efetivamente, pessoal, o que é ciência, né? O que é ciência para ti? Eu já falei isso para ti na sala de aula, mas de repente é bom a gente lembrar, até porque muitas vezes, né, eu vejo as pessoas confundirem isso. Tá? O que eu quero dizer? Ciência é tudo aquilo que nós resolvemos, soluções que nós propomos, tá? Para resolver eventuais problemas, desde que passem por métodos, etapas e métodos, tá? Com o objetivo de resolver esses eventuais problemas, etapas e métodos já corroborados por outras metodologias, por outros cientistas e tudo mais. Então, isso é ciência, é quando eu tenho um problema e eu apresento uma solução para esse problema seguindo uma metodologia, seguindo a metodologia de algum processo, né? Desde que esse processo tenha embasamento, desde que essa metodologia tenha embasamento científico. O que é ter embasamento científico? É ter sido comprovado, essa metodologia precisa ter sido comprovada, né, já pela ciência. Basicamente, fazendo assim, a grosso modo, resumindo para ti, isso é ciência. Mas por que eu estou te falando isso? Para falar da eletricidade na linha do tempo. Tu vai ver que ao longo da história da humanidade, e a aula aqui não é de história, a aula é de química, mas é que eu quero te fazer pensar por um viés epistemológico da coisa. Ao longo, né, dessa caminhada aqui da humanidade, as coisas vão surgindo e os filósofos, os cientistas, eles vão pensando de maneira diferente, vão agregando um no trabalho do outro informações que fazem pensar de forma diferente e vão propondo soluções. Muitas dessas soluções, dessas proposições, elas foram descobertas até de maneira acidental, né? Muitas vezes de maneira acidental se descobre muita coisa. Eu posso passar a aula inteira citando para ti produtos que foram descobertos de maneira acidental. Mas não é o caso aqui. Né? A gente não teve tanta descoberta acidental. Nós tivemos sim uma série de perspectivas, né, e de estudos que foram mostrando como a gente poderia identificar a eletricidade ao longo do tempo. E eu vou até 1831, até o Faraday, falar para a gente aí o que apareceu. Então, começando lá com o Tales de Mileto, aí eu estou 500 anos antes de Cristo, tá? Ele foi o primeiro, vamos dizer assim, que nós tenhamos conhecimento hoje, por exemplo, ele foi o primeiro filósofo a identificar, né, fenômenos elétricos. Aliás, a palavra eletricidade, né, ela vem do grego elektron. Tá? Então, assim, com um pedaço de lã, como é que ele viu isso? Chamou a atenção dele quando ele pegou um pedaço de lã, né, e viu que esse pedaço de lã atraía corpos mais leves. Chamou a atenção dele essa situação. Se tu pegares e atritar em um pedaço de lã algum material, e depois tu pegar esse material, por exemplo, um pente, tu atrita num pedaço de lã esse pente, e depois tu pega ele e joga e coloca em contato com algo mais leve, tu vai ver que ele vai atrair algo mais leve. E o Tales de Mileto ficou um tanto quanto curioso. Epa, como assim? Que história é essa? Né? Então, na verdade, ele foi o primeiro a identificar, mas não conseguiu ainda explicar muito bem o que estava acontecendo. Depois disso,
em 1600, aí a gente já passa, né, um longo tempo, de 500 a.C. para 1600, o físico e filósofo William Gilbert, tá, ele publica num periódico um estudo mostrando, né, o magnetismo, a capacidade que os ímãs possuem de atrair ferro. Ele então verifica que existe essa propriedade da matéria, né, a atração de metal por um ímã. Descobre isso e publica num estudo. Isso vai fazer uma grande diferença para a gente, porque lá no final a gente vai acabar vendo que eletricidade e eletromagnetismo, ou magnetismo e eletricidade, tem tudo a ver uma coisa com a outra, elas andam juntas, tá? Bom, aí em 1629 a gente tem o fenômeno da repulsão elétrica entre corpos eletrizados. Esse foi observado pela primeira vez pelo físico Niccolo Cabeo. Tá? Ele é um italiano, então já começa a identificar a situação da repulsão. Mas até aqui a gente não tinha nada explicado ainda. Tá? Olha, são observações. O pessoal viu o que acontece, mas não conseguiu explicar. Chamou atenção, gerou curiosidade, mas não conseguiu dizer o porquê, não conseguiu explicar efetivamente o que estava lá acontecendo. Já fica uma luzinha piscando, né, na cabeça dos cientistas, e a gente só vai conseguir explicar isso muito tempo depois, só, né, mais de 200 anos, mais de 200 anos depois, né, quase 300 anos depois, com o Thomson. Tá? Então, muito tempo depois. Bom, aí em 1672 a gente tem um físico, o Otto, mostrando para a gente, tá, que a eletricidade pode fluir de um corpo para o outro. É algo também, na época, como não tinha noção do que a gente estava falando aí, é algo extremamente relevante e interessante. Opa, eu consigo ter eletricidade fluindo de um corpo para o outro, né? E esse cara foi o inventor, então, do gerador eletrostático, tá? Constituído de uma esfera de enxofre manipulado por uma manivela. Essa esfera se eletrizava na sua rotação, né? Quando era freada com uma das mãos. Então é um advento que para a época é bastante relevante também nesse nosso caminho aqui para descobrir, para chegar até a eletricidade, a natureza elétrica da matéria. Bom, em 1733, tá? O químico francês Charles François verifica o fenômeno da repulsão entre objetos carregados com o mesmo tipo de virtude elétrica. Ele usa o termo virtude elétrica. Ele não tá, na época ele não sabia do elétron, ele não sabia do próton. Já falei para ti que foi só Thomson que veio efetivamente a descobrir isso, né? A chegar e mostrar para a gente. Então, mas observa que aqui, né, a gente também consegue entender que as atrações, né, entre objetos carregados com um tipo de virtude elétrica, que ele utiliza esse termo diferente, né, faz com que ele determine, né, que ele use o termo, vamos dizer assim, use o termo eletricidade vítrea, eletricidade resinosa, respectivamente, né, digamos assim. Então, já é mais uma etapa deste caminho aí. Bom, aí, pessoal, nós vamos direto, né, para o ano de 1752, onde Benjamin Franklin consegue provar que o raio é um fluxo de eletricidade. Após realizar o famoso experimento, né, que ele empina uma pipa no meio de uma tempestade. Pensa, no meio de uma tempestade, o que eu vou fazer? Vou me proteger, vou cuidar, né, para ficar seguro. Não, o cara vai empinar uma pipa. Não faz isso, tá? Pelo amor de Deus, não vai querer inventar coisa, tá? A gente já descobriu
O homem já descobriu a eletricidade, então tu não vai querer inventar de empinar pipa, por favor, tá? Mas assim, eis aqui uma situação que ele descobre, né? Então ele vai publicar num livro de experimentação científica, né? Onde ele consegue, com essa observação dele, observa que tudo que eu estou falando até aqui partiu de observações, né? Partiram de observações desses cientistas, desses filósofos. Eram pessoas curiosas. A curiosidade é a primeira virtude de qualquer cientista. Tem que ser curioso. Né? Mas por que isso? Tem explicação para isso? Tem coisa que vai ter explicação, ok. Tem coisa que ainda não tem. Daí, daqui a pouco, as pessoas buscam essa explicação e resolvem a parada. Pois então, o Benjamin Franklin, né? Ele vai publicar esse artigo, esse periódico aí, indicando então a existência do fogo elétrico. Ele usou o termo fogo elétrico, né? Ele conseguiu ver com essa experimentação da pipa, tá? Um elemento difundido no meio da matéria que podia ser atraído por outra matéria, particularmente pela água e metais. A gente sabe que a água conduz corrente elétrica, na época ele não sabia, hoje a gente sabe. Ele conseguiu identificar isso aí. Aí, galera, a gente vai falar depois com o físico italiano Luigi Galvani. Tá? O Galvani mostra para a gente a teoria da eletricidade animal, depois de realizar uma dissecação de uma rã. Tá? Olha só, a gente não faz mais dissecação de animais, por favor, viu? Mas na época ele fez, né? Até pouquíssimo tempo atrás, e ainda hoje, atualmente, passando por diversos comitês de ética na universidade, é possível fazer. Muito bem, mas jamais na escola. Então, assim, ele verificou, ele amarrou, né, nos nervos da rã um fio de cobre e acidentalmente tocou uma placa de ferro, fazendo com que a rã, então morta, sofresse várias contrações. O que aconteceu? Mesmo o bichinho estando morto, ele tendo ressecado o bichinho, ele verificou que colocando o metal num nervo, o bicho começou a se retorcer. Resumidamente, traduzindo em miúdos, foi isso que aconteceu. Isso levou ele a concluir, né, que existia um fluido elétrico de origem animal, que havia sido então liberado pela rãzinha ali morta, pelo sapinho morto. Tá? Eis que, pessoal, o corpo humano tem corrente elétrica. Né? Todos nós temos corrente elétrica. Tá? A matéria orgânica conduz corrente elétrica. Fato. Lá em 1786, então, ele comprova isso. O físico, depois em 1800, o físico italiano Alessandro Volta. Esse cara tem ele é fundamental, todos são fundamentais, mas ele foi fundamental aqui dentro dessa nossa viagem epistemológica, né? Porque ele consegue construir a primeira pilha e provou que a contração da rã no experimento anterior do Galvani foi criada pelo contato estabelecido entre o fio de cobre e a placa de ferro com a umidade salina da rã, o que gerava então eletricidade, ou seja, a matéria orgânica conduz corrente elétrica, que nem eu acabo de falar. E por que conduziu essa corrente elétrica? Porque teve a geração dessa corrente elétrica através do fio de cobre da placa de ferro. Então, o Alessandro Volta é o primeiro cara que desenvolve a pilha. O que é pilha? Nada mais é do que uma reação química de transferência de elétrons, onde um metal perde elétrons e outro metal ganha. Na história de que um ganha e um perde, existe um fluxo. Fluxo ordenado de elétrons a gente chama de corrente elétrica. Isso é química pura. 1831, o nosso famoso Michel Faraday, ele descobre a eletricidade e o magnetismo. Ele consegue interrelacionar os dois. Com os seus estudos, ele consegue então provar aquilo que eu falei há 10 minutos atrás, que eletricidade e magnetismo andam juntos. Tem absolutamente tudo a ver. Eu consigo gerar corrente elétrica através de um ímã e eu consigo, através da corrente elétrica, né, mudar também o lado de magnitude, né, de materiais magnéticos. Tá? Um exemplo clássico disso, como é que funciona uma turbina hoje que está lá numa hidrelétrica, gerando energia elétrica. A água hidrelétrica, né? Tem que ter água. Então, a água vai tocar essa turbina, que tem um ímã. Esse ímã
por esse giro da turbina, gera corrente elétrica. É um exemplo.